Então, tá gravando, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu já realizei a correção de vocês, acho que já acredito que a maioria, as pessoas que entregaram a atividade já têm um retorno aí da atividade. 90% dos alunos acertaram a atividade, então foi bem tranquilo. O que que era a questão? Então, nós tínhamos a Maria Luísa, que quer fazer uma torta de frango com catupiry para vender. Então, ela alugou uma cozinha e vai vender as tortas de frango catupiry aí. Aí tem a fotinha da Malu aqui. Cada torta aí, na assadeirinha reciclada aí de alumínio, R$ 24,99 cada uma torta de 1,5 quilos aí. E aqui tem a receita da torta aí da Maria Luísa. Então temos o recheio, temos a massa, temos valores específicos da linha de produção dela. E a Maria Luísa, ela quer saber, olha, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar o salário, pode ser, vamos supor que é o salário dela mesmo. Eu tenho que arcar com o custo dos meus equipamentos, tenho que comprar esses materiais para recheio, para massa da torta. E aí? Quantas tortas eu vou ter que vender durante um mês para não ter prejuízo nem ter lucro? Ou seja, qual que é o meu ponto de equilíbrio contábil? E depois disso, a Maria Luísa quis saber se ela fez um bom negócio também. Que uma coisa é você falar, eu não tenho lucro nem prejuízo. Outra coisa é você falar, será que esses 100 mil que eu investi em maquinário, investi em todos os materiais para começar minha produção, valeu realmente a pena? Se eu tivesse aplicado isso em investimento de renda fixa, ou aplicado em um outro negócio, eu não teria um retorno maior para mim? Isso vem então para saber se realmente vale a pena, de acordo com os outros tipos de investimento que ela tem, temos que calcular o ponto de equilíbrio econômico, que aí entra o custo de oportunidade na jogada. Tá? Então temos esses dois casos aqui, esses dois cenários. Vamos lá. Com qualquer dúvida, vocês me parem aí. Então, já coloquei aqui na tabela. Temos os valores para fazer da receita, da torta, recheio, a massa e os valores de equipamentos. Aí a questão é, como que eu descubro quantas tortas eu preciso vender? Tem duas perguntas que eu posso fazer para a minha resposta ser o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio contábil, tanto contábil quanto econômico-financeiro, eu posso responder de duas maneiras. Uma é quantas unidades eu preciso vender, ou outra é qual faturamento eu preciso ter. Um acaba levando ao outro, tá? Mas eu posso responder dessas duas maneiras. Então tá, eu quero saber quantas unidades de tortas eu preciso vender. O que que eu faço? Por onde eu começo? O que que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Fazer a separação dos custos. Como assim separar os custos? Pelo menos eu, né, no caso, tinha separado em custos fixos, né? Custos e despesas indiretas, custos fixos e depois os custos diretos. Você separou direto, indireto, fixo e variável, foi isso? Isso. Na verdade, eu não tive custo variável, tive a maioria custo fixo. Você não teve Custo custo variável? variável indireto, porque os custos diretos foram variáveis. Isso, isso. Vamos lembrar, até é bom tocar nesse ponto, que é recapitular que vocês vão precisar disso no trabalho de vocês da semana que vem. O trabalho de vocês da semana que vem vai ser um fechamento da matéria. Então, o custo indireto, eu posso ter ele variável ou fixo. Quando eu tenho um custo indireto fixo, eu posso ignorar ele, porque isso vai ser abatido depois com a margem de contribuição. Eu faço o rateio do custo indireto variável.
Aí eu rateio para os meus produtos, aí eu tenho que criar aqueles critérios de rateio, como o custo ABC, por exemplo, colocando direcionadores, dividindo atividades, como nós vimos em outras matérias lá. Nesse caso, ela produz um produto só. Se eu tenho só um produto, eu não preciso me preocupar com custo direto e indireto, porque todos os custos vão ser praticamente diretos. Se eu tenho um produto só, então todos os custos são desse produto. Eu separo em custo direto e indireto quando eu preciso fazer um rateio, quando eu tenho vários tipos de produtos diferentes. Nesse caso, como eu trabalho com um produto só, eu não preciso me preocupar com o rateio, não preciso me preocupar com custo direto e indireto. Eu preciso me preocupar com outra classificação de custo, com o fixo e com o variável, tá? Deu para entender? Por que eu não preciso me preocupar com direto e indireto nesse caso? Tá? Sim. Então tá bom. Então aqui, quais são meus custos? Então, se eu não preciso me preocupar com direto e indireto, quais são meus custos fixos e meus custos variáveis aqui? Eu coloquei como fixo a depreciação, o aluguel, salário. E como E custos variáveis, eu coloquei a parte da produção da torta aí, que é o recheio, os ingredientes e os ingredientes da massa. isso mesmo. Não tem muito segredo aqui, né? Tá? Como eu trabalho com um produto só, fica mais fácil eu visualizar os custos variáveis desse produto. E esse exemplo da torta é o que acontece também numa linha de produção. Qual é a receita para eu produzir, por exemplo, um notebook? A receita para eu produzir um armário, um bem, um veículo. Então, tudo aquilo que eu preciso, que eu vou gastar para produzir aquele tipo de produto, para eu vender lá na frente, é o meu custo variável. E a despesa variável que eu preciso para vender aquele produto. E o fixo é o que está em contrato. Eu vendendo, não vendendo, produzindo, não produzindo, eu vou ter aquele gasto. Então, como a Raíssa bem disse, o recheio e a massa da torta são os meus gastos variáveis. Depreciação, aluguel e salário, os meus gastos fixos. Então, vamos montar aqui o nosso resultado da Malu Tortas aqui. Primeira coisa, preço de venda. No meu ativo de resultado, normalmente eu começo com o meu preço de venda, que está bem aqui no folheto aqui, né? R$ 24,99. Ok. Aqui eu vou abater os meus gastos variáveis. Então eu tenho a receita para produzir uma torta. Então, esse para produzir uma torta eu gasto essa quantidade para recheio e essa quantidade de massa. Então, esses valores aqui são os meus gastos variáveis. Um menos o outro aqui, eu vou ter um resultado muito interessante para a organização. Como é que eu chamo esse resultado aqui? O que é esse 2,49? Margem de contribuição. Margem de contribuição unitária. Então, para cada produto vendido, sobra para mim 2,49, que vai contribuir, daí o nome margem de contribuição, para arcar com os meus gastos fixos. E aí eu vou ter uma quantidade que eu vou produzir, que eu ainda não sei qual que é, que vai me dar minha margem de contribuição total. Aí, essa margem de contribuição, eu vou arcar com os meus gastos fixos. E, como discutimos antes, meus gastos fixos são minha depreciação, mais meu aluguel, mais o salário. 2.400. Aí eu chego no resultado da minha empresa. Lucro ou prejuízo. Aí a pergunta é, qual quantidade que eu tenho que vender para poder arcar com esses 2.410? E também não ter um lucro. Qual que é o meu ponto de equilíbrio contábil? É o famoso PEC. Como é que eu calculo isso?
Como é que eu calculo o ponto de equilíbrio contábil? O ponto de equilíbrio contábil, você vai pegar o valor dos gastos totais, né? Aí os fixos aqui de baixo e vai dividir ele pela margem de contribuição unitária. Então é 967, é isso? Aí você tem que colocar 968, porque não tem como você fazer 967 coisas. 9, isso. Então multiplica. Posso fazer uma torta sem recheio. Ou colocar só o pedaço do frango, colocar o frango inteiro. Não, preciso fazer. Não, você tem que colocar ele Tem que inteiro. colocar tudo, né? Senão a torta não fica completa, eu perco o cliente. Então, se eu colocar, igual a Raquel falou, 967, não é mais, é multiplicando. Eu vou ter 2.407, ou seja, se eu somar os dois aqui, eu vou ter um prejuízo. Olha, eu ainda vou continuar devendo 217. Então, eu preciso produzir 968 para ter um lucro mínimo. Meu lucro mínimo, então, é de 32 centavos. Então, eu preciso vender 968 tortas de frango para arcar com os meus gastos fixos. Ok? Aí eu chego no meu ponto de equilíbrio contábil. Aqui alguma dúvida? Tá tranquilo? Beleza. Depois do meu ponto de equilíbrio contábil, como eu falei, eu tenho que saber o que é cada coisa. O ideal aqui nem é você saberem calcular, vocês vão procurar no Google e vão saber lá como calcular o ponto de equilíbrio contábil. O ideal que vai fazer diferença no trabalho do administrador é usar esse dado a seu favor, saber para que ele serve. Senão você passa aprendendo a fazer várias contas e quando você for atuar como administrador, você simplesmente não utiliza. Então, para que serve o ponto de equilíbrio contábil? Tenho que lembrar, isso vai valer depois para a gente entender depois o ponto de equilíbrio financeiro. A contabilidade, o demonstrativo de resultado, atua com perspectivas futuras. Ainda não aconteceu aquele lucro ou prejuízo que a DRE apresenta. Por exemplo, eu vou ter coloco lá uma despesa de salários. Eu ainda não paguei aquele salário do meu funcionário, mas eu vou pagar em algum momento. Eu tive uma depreciação. Eu não tive que arcar financeiramente com aquela depreciação, mas lá no passado eu comprei uma máquina por aquele valor. Então a DRE não representa a parte financeira de uma empresa, em sim o lado mais econômico, que vai acontecer no futuro. Se eu pagar tudo e receber tudo, eu vou ter esse resultado financeiro. Tá? Essa é a questão aqui do meu ponto de equilíbrio contábil. Eu uso o relatório contábil, dados contábeis, utilizo o princípio da competência para chegar no resultado. Só que só isso também não basta para falar que o meu negócio está indo bem ou não. Falar, vamos supor que a Maria Luísa fala, não, eu consigo produzir e vender fácil, fácil 2.000 unidades. Então, ou 1.500 unidades. Então, olha, para mim vai ser ótimo esse negócio. Só essa análise é muito simples, porque nós temos aquela questão. Eu poderia ter investido meu dinheiro em outros negócios, em outros tipos de investimento, não necessariamente nessa organização. Poderia render para mim muito mais. E aí, lá no exercício, Maria Luísa falou, né? Olha, ela pagou 100 mil para montar o seu negócio, mas se ela tivesse colocado um investimento de renda fixa, ela ganharia 2% ao mês. Ou seja, ela teria aqui um custo de oportunidade de 2% de 100 mil, ou seja, R$ 2.000. Esse custo de oportunidade não vai impactar o resultado da empresa, tá? É só um valor especulativo que a Maria Luísa falou. Olha, então para um negócio ser bom, eu preciso ter, no mínimo, um rendimento melhor que R$ 2.000. Precisa suprir esse custo de oportunidade. Aí vem o meu ponto de equilíbrio econômico.
Então, ponto de equilíbrio econômico vai ser o mesmo cálculo do PEC. Lembra, o PEC eu peguei custos gastos fixos dividido pela margem de contribuição unitária. O ponto de equilíbrio econômico, eu vou pegar os gastos fixos. Então, o que sobrar para mim aqui, eu tenho que pagar os meus gastos fixos e tenho que também pagar, ou seja, o retorno tem que ser maior que o meu investimento em um outro negócio. 2.000 dividido por 2,49. Então, se ela falar, se eu produzir 1.500 unidades, vai estar bem para mim? Não, Maria Luísa, não estará bem para você, porque se você tivesse pego o seu dinheiro produzido, para ficar produzindo 1.500 unidades, você vai ter um retorno de apenas 1.325. E você poderia ter o retorno no seu negócio, em outro negócio, aplicando esse dinheiro de 2.000, perdendo quase R$ 700. Para o negócio realmente ser bom economicamente, para você falar, eu escolhi a melhor questão financeira para mim, o lugar que tem maior retorno para mim, eu tenho que garantir que vou produzir 1.772 unidades. Se eu produzir 71, eu vou ter 1.999,79 de resultado. Então tem que ser 1.772. Aí sim fica empatado. Aí sim eu posso falar, olha, esse negócio economicamente é viável. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá favorável? Entenderam a diferença entre ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio econômico? Vocês vão ter que analisar isso no trabalho de vocês, então tirem as dúvidas agora. Deu para entender a diferença? Consegue explicar o que é um, o que é outro, qual que é a importância de um e a importância do outro? Um não elimina o outro, eles são sempre complementares. Dá para entender isso? Todo mundo está jantando igual a Kaline, por isso ninguém está falando nada? Eu tô com uma dúvida aqui, mas tô com a boca cheia. Peraí. Pessoal, então deixa eu perguntar. Então, Pergunta. Só se tiver empréstimo, não, né? Se o dinheiro for da pessoa mesmo, mas ele aplicou ali no negócio, ele também tem que fazer esse cálculo. Tem. Na verdade, o principal nem é a questão do empréstimo. O principal é que se eu tenho dinheiro. Imagina, eu tenho 100 mil reais. O que eu vou fazer com esses 100 mil reais? No caso da Maria Luísa, eu posso abrir uma cozinha para vender torta. Ou eu posso deixar esse dinheiro rendendo no banco. Ou eu posso aplicar num negócio de bolo, numa pedreira, em qualquer outro negócio. Eu tenho várias escolhas para fazer. Mas para falar que a escolha que eu fiz foi a melhor, ela tem que dar um retorno para mim melhor que as outras opções que eu tive. Então, é essa que é a análise que eu faço do ponto de equilíbrio econômico. A escolha que eu fiz me dá um rendimento melhor que as outras opções que eu tive no mercado. Entendeu? Essa escolha, eu não escolher aplicar o dinheiro em determinado negócio, é o que nós chamamos de custo de oportunidade. Vocês devem ter visto isso em economia. Ô, Luciano, então o objetivo contábil é para um controle interno mesmo, para você saber quanto você precisa produzir para você sair do prejuízo. O ponto de equilíbrio contábil, vamos imaginar que é o que vai garantir a vida da minha empresa a longo prazo. Se a longo prazo eu continuar vendendo 968 unidades, eu vou conseguir arcar com todas as minhas contas, continuar investindo na minha empresa vai continuar existindo. Se eu vender 968 unidades. É isso. Se isso está sendo rentável para mim ou não, eu ainda não sei. Eu sei que minha empresa vai continuar a existir. E como eu explicaria o econômico? O econômico é que está sendo rentável para mim. Essa foi a melhor escolha de acordo com as opções que eu tive no mercado.
As opções que eu tive de colocar o meu 100 mil, a melhor escolha realmente foi fazer esse negócio das tortas, por exemplo. Depois ela está dando um retorno superior a R$ 2.000. Entende? Se eu vender 968 unidades, meu negócio não está ruim. Ele está continuando. Eu consigo ir lá. Ó. Se eu mudar aqui para 968, eu vou ter um resultado de 32 centavos por mês, mas eu vou estar pagando todas as minhas contas. Então, meu negócio vai estar existindo aí por um bom tempo, eu mantendo meu ponto de equilíbrio contábil. Porém, eu não vou ter esse retorno aqui de 2.000. Então, compensava muito mais eu ter pego esse valor de 100 mil e aplicado nesse outro investimento que me dava esses R$ 2.000 de retorno. Então, para falar que esse foi o melhor negócio, eu investi o dinheiro e está cobrindo o meu custo de oportunidade, ou seja, está cobrindo outras escolhas que eu tinha no momento. Eu tenho que vender um 772, que aí eu vou ter o retorno de 2.000, eu vou ter um lucro de R$ 2.002. Esse lucro vai ser superior ao custo de oportunidade que eu tinha no momento da escolha. Mas isso é só no caso de eu produzir algum produto, ou se eu tiver uma loja que simplesmente vende algum outro produto, isso também serve? Serve para todo tipo de negócio. Se eu tenho um comércio de compra e venda, eu precisei tirar dinheiro do meu bolso para montar esse negócio. Ou precisei pegar o dinheiro do banco para investir no meu negócio. Então, se eu apliquei o dinheiro, os 3 cálculos nós vamos ver aqui, incluindo já o ponto de equilíbrio financeiro, serve até em serviço. Serve para os 3 ramos: indústria, comércio e serviço. Logicamente, no serviço, a margem de contribuição vai ser um pouco inferior. Vai ser muito maior, na verdade, a margem de contribuição, porque o gasto, dependendo do serviço, o gasto unitário é inferior. Você não tem um gasto com material, por exemplo. Inclusive, no artigo que vocês vão ler, é sobre supermercado. Vocês já tiveram a oportunidade de ver. Então, há um cálculo de margem de contribuição por itens do supermercado. Ok? Áquila, Lucas, Ana Cláudia, alguma coisa? Não, até o momento tudo ok. Então, vamos lá. Então, aqui fechou. Então, ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico. Aqui eu tinha separado 2 planilhas para a gente fazer eles à parte, mas já fizemos tudo aí. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Uma situação, pegar uma situação da Maria Luísa mesmo. Imagine se a Maria Luísa fala, olha, o que eu investi lá em maquinário está investido, não preciso me preocupar com isso. Chegou a crise econômica agora, coronavírus está aí, eu preciso urgentemente pagar minhas contas. Esse que é o meu, eu preciso sobreviver. Eu preciso saber o quanto que eu preciso vender a curto prazo da minha empresa. O que eu preciso vender esse mês para poder pagar as minhas contas? Se ela perguntasse isso para vocês, o que vocês falariam? Seria o ponto de equilíbrio contábil? Sim, não, por quê? Eu ia tirar o gasto fixo e ia colocar só os variáveis. Você ia falar para ela, olha, vende... Não, você tirar os gastos fixos... Tipo assim, gasta só com aquilo que você precisa de para fazer o produto, não? Mas aí ela não tem que pagar aluguel no mês? Sim, mas isso aí vai ficar igual ao ponto de equilíbrio contábil. Eu tenho que pagar salário? Você ia falar alguma coisa, né, Kaline? O que é? Não, não ia não. Não? Estou ouvindo. Não ia não. Então tá, então eu tenho que pagar aluguel,
tenho que pagar salário, eu tenho que pagar a depreciação? Não, Não? não sei. O que é depreciação? Uai, Eu você vai penso que gastando o trem, as máquinas, e a hora Ei, esses mineiros aí vai gastando trem, viu? Ó, minerada. na verdade, é o desgaste do equipamento, assim, no tempo, independente se você usa ou não. Isso. Então, você Tem tem que ação na pagar. natureza, tem a desvalorização pelo avanço da tecnologia, isso tudo é depreciação. Mas a depreciação, eu comprei os meus imóveis, meus maquinários no passado, então o gasto financeiro já ocorreu. E aí, esse gasto que eu fiz no passado, eu vou depreciando ele à medida que minha empresa vai existindo e eu vou utilizando esses imóveis. Então, o gasto financeiro da depreciação já ocorreu. Então, falar, olha, para eu sobreviver a curto prazo, eu não preciso gastar esses R$ 10 com depreciação. Eu posso ignorar esse valor de depreciação. Então, os meus gastos fixos, vou voltar aqui, não vão ser 2.410. O resultado da empresa não muda, tá? Aqui eu preciso vender 968, o resultado vai ser 32 centavos. Mas olha, financeiramente falando, eu posso falar, olha, esses 2.400, eu posso tirar a depreciação porque eu não preciso pagar essa depreciação. E vou pegar minha margem, dividir pela minha margem de contribuição, como sempre. Vou falar, olha, Maria Luísa, você precisa vender 964 unidades para você pagar os seus compromissos. Ou seja, pagar os seus fornecedores, por causa da compra dos materiais de recheio, da massa da torta, para pagar o aluguel e pagar o salário. Você vai ter um prejuízo contábil de quase R$ 10. Mas a curto prazo, isso não vai fazer diferença para você, porque financeiramente você vai estar saudável e vai conseguir pagar para as suas empresas. Futuramente, se você continuar só assim, você pode não ter recursos para repor o seu maquinário, para investir na sua empresa. Então, a longo prazo, se você continuar sempre vendendo no ponto de equilíbrio financeiro, a longo prazo da sua empresa é ruim. Mas a curto prazo, olha, você precisa vender no mínimo 964 para pagar os seus produtos, para arcar com seus gastos financeiros. Deu para entender a diferença dos Aí, três o que você agora? falou? Oi? Bugou. Caiu aqui, eu não consegui ouvir. O que você falou? O ponto de equilíbrio financeiro, o que ele traz então? Eu preciso, caso a Maria Luísa, você precisa vender 964 unidades para pagar os seus compromissos financeiros. A depreciação não é um compromisso financeiro nesse momento. A depreciação é o reconhecimento de um gasto financeiro que você teve no passado na produção dos seus produtos hoje. Lá na frente, você vai precisar reinvestir no seu maquinário, equipar novamente a sua empresa. Então, a longo prazo, se você só se preocupar com o ponto de equilíbrio financeiro, você corre um grande risco de ficar ultrapassado, os equipamentos quebrarem, não ter como repor eles. Então, o ponto de equilíbrio financeiro traz esse ponto de vista a curto prazo, diferente do Mas qual contábil, que já traz a é longo prazo, considerando depreciação. a conta é o gastos fixos menos a depreciação dividido Dividido pela pela margem de margem de contribuição. contribuição? Ah, tá. Isso. Mas aí só a depreciação ou pode existir alguma outra coisa que pode ser tirada? Tem mais coisas que podem ser tiradas, vamos falar já já. Por enquanto, vamos entender a depreciação. Mas não são muitas coisas. Deu para entender a depreciação e por que eu tiro ela? Porque eu não tenho realmente um gasto financeiro com a depreciação. Deu para entender? Demais aí?
Dúvidas aqui nesse exemplo? Podemos aprofundar um pouco mais? Então vamos lá. O que mais, igual a Raquel perguntou, que depreciação eu posso ter o resultado da minha empresa que não tem um impacto financeiro? Existem 4 principais elementos. Existe algo, são os itens monetários e não monetários. Tá? A depreciação anda como item não monetário em conjunto com amortização, exaustão e equivalência patrimonial. Então, depreciação nós já vimos, é a questão de reconhecimento do custo que eu tive para um equipamento, quanto que eu vou estar utilizando esse equipamento em determinado período. Nem lembro, na disciplina de contabilidade básica, nós fazemos o cálculo de depreciação menos valor residual, dividindo pelo tempo estimado de utilização. A amortização é muito parecido com a depreciação, só que entra a questão dos nossos ativos intangíveis. Por exemplo, vou comprar um sistema de computador, vou comprar criei uma patente, fiz um registro, fiz um contrato com alguma empresa. Esse contrato, para usar, por exemplo, o sistema de computador, tem um tempo pré-estimado. Eu fiz um contrato de 2 anos. Vamos supor que é 2.400 esse valor desse contrato. A cada mês que passa, eu amortizo R$ 100 desse contrato. Então, lá no meu resultado, vai ter uma amortização de R$ 100. Que é bem parecida com a depreciação. A depreciação é ligada aos ativos imobilizados. A amortização já está mais ligada no ativo intangível, um contrato que eu faço de utilização. Ou, por exemplo, eu desenvolvi um remédio que vai curar o Covid-19. Eu vou lá e faço a patente, registro a patente desse medicamento, e eu tenho o direito de usar esse medicamento por 20 anos. Aí, durante 20 anos, eu vou amortizando os gastos que eu tive para o desenvolvimento desse medicamento. Então, mensalmente, eu vou ter uma amortização. E a exaustão, vamos imaginar, eu tenho uma pedreira, e aí eu vou retirando as rochas dessa pedreira, e quando eu retiro e faço a sua venda, eu vou ter uma exaustão dessa mina, ou seja, ela tem um fim. Então, eu tenho uma quantidade, posso tirar 100.000 toneladas. A cada retirada, eu vou exaurindo até a mina parar de existir. Então, a exaustão é mais ligada a recursos naturais. Então, eu tenho um fim dele. A depreciação, imóveis imobilizados que sofrem ações com tempo ou perca tecnológica. E a amortização é mais ligado com a questão de intangível. E aí eu tenho um outro aí, que é a equivalência patrimonial, que é quando eu tenho um investimento numa empresa, eu tenho uma empresa coligada e eu reconheço o resultado dessa empresa no meu. Esse resultado da outra empresa eu reconheci na minha empresa, mas também não tem impacto financeiro. É mais para vocês conhecerem alguns itens não monetários. Isso é muito mais relacionado à profissão do contador, em fazer esses cálculos, em trabalhar com isso. Então, eu não vou trabalhar isso com vocês, tá? Só para vocês conhecerem que existem esses tipos de gastos também. Além da depreciação, temos amortização, exaustão e equivalência patrimonial, que pode ser até positiva ou negativa. Deu para entender os tipos? Esses são os principais para que nós vamos trabalhar com itens não monetários. Alguma dúvida aqui? Ok? Vamos para esse exemplo aqui, então, só para a gente fechar esse assunto aqui do ponto de equilíbrio financeiro aqui. Então, eu tenho uma fábrica de bolsas, e aí para fabricar essa bolsa eu gasto tecido, na minha empresa tem depreciação de computador, eu gasto mão de obra, tem depreciação da máquina de costura,
Eu tenho acessórios que eu ponho na bolsa, zíper, botões. Eu tenho o sistema de computador que eu comprei, tem uma amortização dele mensalmente também. Eu pago o aluguel, eu gasto seguro no meu imóvel. E existe um custo de oportunidade aí de R$ 2.000. Como que eu calculo o ponto de equilíbrio financeiro? Que é a primeira coisa que eu faço? Você vai dividir lá, igual antes, né? Os custos fixos e variáveis, que Isso. são, esqueci, diretos e indiretos. Isso. Se eu tivesse mais de um produto, eu deveria separar direto e indireto também, para fazer depois o rateio da melhor maneira possível, como nós vimos na aula do custo ABC. Se tivesse departamentos, tem toda aquela alocação de valores dentro de uma organização. Mas nós temos focando aqui no ponto de equilíbrio financeiro, então vamos ser mais simplista. Quais são os meus gastos aqui? São variáveis desses aqui. Tecido, os acessórios, Mais algum? acho que só, né? Isso. Fechamos aqui. E aqui, eu vou verificar se eu tem algum desses aqui que não é monetário, que eu não preciso, Depreciação. que não vai ter conta para eu pagar no final. Aí você, Depreciação dos computadores, das máquinas de costura, amortização do sistema de computadores. E o custo de oportunidade, eu acho. isso. Não, mão de Eu, obra é fixa porque, independente se está tendo produção ou não, você tem que pagar os seus funcionários. Seria salário? perfeito. Isso mesmo. É uma confusão. Eu posso ter um gasto de mão de obra, por exemplo, com comissão, de acordo com vocês produzem, eu pago um valor a mais, aí pode ser variável. Só que normalmente quando é o salário eu pago mensalmente, você trabalha no trabalho, eu te pago o salário. Então aí é fixo. Tá. Tá? Então, para fazer o ponto de equilíbrio financeiro, eu faço justamente o que a Raquel comentou. Ó, a depreciação não vai ter boleto para pagar de depreciação no final do mês. Nem de computador, nem de máquina, nem de sistema. Eu já paguei isso, eu já estou fazendo a amortização, a depreciação deles. O custo de oportunidade é o que eu poderia ganhar se eu aplicasse meu dinheiro em outro negócio. Então, meu ponto de equilíbrio financeiro, eu vou ter que calcular inicialmente, como todos os outros, qual é a receita do meu negócio. Valor da venda. Quais são os meus gastos variáveis? Porque os meus gastos variáveis, eles são monetários, que eu preciso comprar, gastar para ter o meu negócio. Então, minha margem de contribuição unitária, R$ 85. E aqui, se eu pegar todos os meus gastos fixos, eu tenho meus gastos fixos, eu vou ter aqui meus gastos não monetários e vou ter também meu custo de oportunidade. Meus gastos monetários, na verdade, ele é inverso aqui. O resultado da minha empresa, opa, esqueci de pôr a quantidade aqui embaixo. É a quantidade, tem a margem de contribuição total. Minha dúvida sempre é, né? Qual que é a minha quantidade ou
qual que é o faturamento que eu preciso ter para não ter prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio contábil vai falar, olha, você tem 8.390 de gastos fixos, para mais de contribuição 85, ou seja, você precisa produzir 99 unidades. Se eu produzir 99 unidades, olha, eu vou ter 8.415 de faturamento contra um gasto de 890. Eu vou ter um lucro contabilmente de 25. Então, meu ponto de equilíbrio contábil na empresa ser rentável a longo prazo, preciso produzir 99 unidades. Ou eu posso falar, meu ponto de equilíbrio em questão monetária é de 8.415. Eu posso ter também falar, olha, e para falar que o meu negócio é bom, como diz os mineiros, para falar que o meu negócio é bom, eu tenho que falar, olha, além de arcar com os meus custos fixos, você tem que arcar com o meu custo de oportunidade. Então, eu somo os dois, divido pela margem de contribuição. Ou seja, se eu produzir 123 unidades, eu vou ter um retorno de faturamento de 10.455. Isso vai arcar para os meus custos de oportunidade, vai dar um resultado de 2.075, superior ao meu custo de oportunidade de 2.000. Lembrando que esses dois valores aqui agora, eles não entram na conta, eles só estão aqui para facilitar o nosso entendimento. A conta sempre é esses aqui. Agora eu também posso calcular o ponto de equilíbrio financeiro. Tá, a coisa apertou, eu não tenho dinheiro para investir, eu quero sobreviver. Curto prazo. Quanto que eu preciso vender, ou quanto que eu preciso ter de faturamento para arcar com o meu negócio? Então você quer sobreviver? Então pega os itens não monetários, depreciação, amortização e exaustão, e tira ele da tua conta. Você não vai fazer investimento. Então, você vai pegar os gastos fixos, vai somar com os gastos não monetários e dividir pela quantidade. Se você produzir 67 unidades, você vai ter um prejuízo. Não era a margem de contribuição unitária que você tinha que dividir? Lógico, Raquel. É que você clicou no outro. Você está certo. Se eu vender 96 unidades, olha, eu vou ter um prejuízo de 230 na minha DRE, no resultado da minha empresa, mas desses 230, 270, não vão ser contas que eu preciso pagar. Então, a curto prazo, eu consigo sobreviver ainda arcando com todos os meus compromissos. Então, para fazer uma análise administrativa, passar para o gerente, presidente da minha organização, você tem um indicador que fala que a sua empresa vai sobreviver a longo prazo ou não, o que você precisa produzir, um indicador que fala o que você precisa produzir, faturar para o seu negócio ser bom, e o quanto você precisa produzir ou faturar para você sobreviver a curto prazo. E são os 3 pontos de equilíbrio que nós trabalhamos aqui. Ok, pessoal? Deu para entender? Dúvidas, traumas? Considera o silêncio como estão dominando a matéria? Tá tranquilo? Tá favorável? Essa questão de ponto de equilíbrio é para você, meu ponto de vista, é mais simples
Depois você precisa saber o que, que entra em cada ponto de equilíbrio. O contábil, todos os gastos. O econômico, os gastos mais o custo de oportunidade. E o financeiro, eu retiro os itens não monetários. A parte mais complicada dessa matéria, que é o que nós precisamos aprender para chegar até aqui, é aquela separação, né? O que é o custo direto, o custo indireto, custo fixo, custo variável, da onde que eles vêm, o que que é um gasto, o que que é uma despesa. Pois uma organização, para eu chegar nesse resultado, nessa conta, eu preciso ter feito toda aquela análise antes, de toda a matéria. Eu preciso ter feito rateio, alocação de departamentos, separação de gastos e despesas, para chegar a realmente ao número correto aqui. Pessoal, sobre essa matéria, alguma dúvida? Podemos passar para o nosso último tópico do dia? Querem comentar alguma coisa aqui? Falem que pelo menos não precisa falar nada. Passe para frente. De boa. De boa na lagoa? Então vamos lá. Então, nosso último tópico. Artigo, semana 12. Para a semana que vem, se vocês já quiserem começar essa semana, nós temos esse artigo que eu coloquei para vocês lá no Moodle e passei para vocês também no Wix lá para a impressão. É um artigo que foi publicado em 2016 que fala justamente do papel da gestão de custo em um supermercado no estado da Paraíba. Eu estou pedindo para vocês fazerem um relatório. O relatório eu quero que vocês apresentem para mim os principais pontos que vocês tiram dessa experiência, desse caso aqui, como ensinamento que chamou atenção. Eu não quero que vocês falem, o artigo falou isso, o artigo falou aquilo. Não, eu quero que vocês falem, olha, isso é interessante por conta disso, não tinha pensado nisso, olha, achei essa parte do artigo pertinente, ou eu achei que essa análise do artigo foi feita de maneira errada. É para criticar e colocar o seu ponto de vista sobre esse artigo aqui. Um artigo, às vezes, ele é maçante de ler, que ele tem algumas questões metodológicas que podem ser um pouco mais cansativas. Eu tentei até achar um artigo, que foi esse aqui, que não abordasse tantas questões quantitativas para evitar entrar em um universo estatístico em si. Lendo o resumo, vocês vão ter uma ideia geral do que é o artigo. A introdução vai falar um pouco do cenário, por que esse artigo foi construído. Não é Tem alguns termos que é interessante para vocês conhecerem, mas não precisa citar questões da introdução no relatório. É interessante para vocês conhecerem, até facilitarem a análise na frente. Referencial teórico é um plano de fundo, o que já foi pesquisado até o momento sobre o assunto. Então, principalmente, essa parte de baixo aqui, o item 2.2 tem algumas coisas interessantes aqui, que até resume a matéria, então é legal vocês darem uma lida aqui, vocês já podem começar a tirar algumas informações para preencher o relatório de vocês. Que tem até um quadro resumo aqui dos 3 tipos de custo que nós trabalhamos, absorção, variável e o ABC. Aqui é interessante, pois a novidade desse artigo é a questão de informação de preço. Aí vocês vão ver que vão ter 3, 4 tipos de informação de preços possíveis, também são resumidos nesse artigo aqui, nessa tabela. Então, eu posso usar o custo para formar o preço, posso olhar o meu concorrente, verificar o mercado ou misturar alguma das técnicas em si. Tá? Então, esse quadro resume e em cima traz algumas coisas interessantes. Então, isso aqui é essencial, está no relatório de vocês. Tá? Então, o item 2.2, gestão de custos, é mais geral, citem uma coisa ou outra, mas essa informação de preço de venda é essencial, está no relatório de vocês.
É o ponto principal que eu vou avaliar e verificar. Procedimento metodológico, não se preocupem como que isso foi feito. Isso às vezes pode ser útil se algum de vocês quiserem fazer um TCC lá na frente sobre isso. Esse artigo dá para transformar no TCC em qualquer empresa de Barra de São Francisco e região. A preocupação também, então a parte metodológica, não se preocupem. A apresentação e análise de resultados é o segundo ponto importante. Tá? Então, questão de informação de preço e apresentação e análise de resultado, que ele vai trazer as áreas do supermercado que foram analisadas, o porquê que foi analisado tal área ou não, e qual que é a importância dos custos fixos, custos variáveis e como que o supermercado forma o preço de venda. Tá? Então, a introdução passa por cima, só para entender como é que foi feito. Primeira parte do referencial teórico, também dá uma leitura por cima. Leiam essencialmente formação de preço, gestão de custos e a discussão de resultado, que é essa parte aqui, que vai finalizar, tem muitas tabelas, então vai ficar até rápida a leitura, que finaliza aqui na consideração geral. Tá? Não precisa estender muito para fazer esse relatório, mas para vocês entenderem como que um supermercado, na prática, em vida real, trabalha para formar o custo. E qual é o impacto também dessa formação de custo no mercado, quando eu falo em atenção de clientes, essas questões. Dúvidas aqui? Sim. Então, esse relatório, você quer só na verdade, é um relatório todo escrito de dados numéricos. Você vai querer alguns dados, vai querer que a gente faça análise numérica, assim? Ou Não precisa de dados numéricos. Eu quero que vocês texto? falem o que vocês entenderam dessas questões. Olha, o que é importante para a formação de preço? O que vocês captaram desse artigo que é importante? O que disso que vocês captaram que vocês acharam interessante? Algo que às vezes os autores podem ter, vocês acham que exageraram ou não exageraram? Vocês concordam com o autor ou não concordam com o autor? E isso é da parte de cima aqui, quando ele fala de gestão de custo e formação de preço. E da parte de baixo, que é a análise de resultados, qual que é o impacto dessa gestão de custos, de conhecer, olha, custo fixo, custo variável, para formação de preço no supermercado, quais, o principal, que é o que vai chamar a atenção de vocês, os cuidados que eu tenho de pensar só em número. É só realmente pensar em número que eu crio o preço do meu produto? Se eu fazer essa análise toda, custo variável, custo fixo, eu posso colocar o que eles chamam de markup, uma margem em cima desse custo e falar, olha, vou calcular o custo 10% acima, é esse que vai ser o meu preço de venda. É simples assim? Ou tem alguns pontos que eu tenho que considerar? É isso que eu quero que vocês peguem desse artigo aqui. Vai estar principalmente nessa análise de resultado que ele vai estar comentando. Ok? Deu para entender? Deu. Aí você tem o mínimo de páginas desse relatório? Não precisa escrever muito, não. Se eu escrever um parágrafo e esse parágrafo tem as informações que eu comentei, ótimo. Se eu achar que não dá para um parágrafo, eu coloco numa página, ótimo. Eu acredito que em uma página vocês conseguem escrever tudo isso. Não precisam estender muita coisa, não. Ok? Aí, semana que vem, o trabalho de vocês é preparar esse artigo aqui. Então, eu não estou pensando em fazer a aula semana que vem. Até para vocês terem mais tempo para mexer nesse trabalho e a matéria encerra por aqui. Tá? E depois, na outra semana, então daqui a 15 dias, nós marcamos uma outra aula, até para eu explicar para vocês, tirarem dúvidas do processo de avaliação final, que é a avaliação individual e a avaliação em grupo. Semana que vem, logicamente, vocês podem me chamar, mandam um WhatsApp, vamos conversando, se achar interessante pode ligar,
mas acredito que não há necessidade de fazer uma outra aula para explicar matéria ou corrigir atividade, porque agora o foco é com vocês de ler esse artigo e montar esse relatório. Ok? Ok. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me mandem mensagem, conversem, vamos alinhando as coisas e demais com os estudos. Fala uma coisa, Kaline? Eu estou com dúvida, não sei se ainda Pode você pode, falar. mas na atividade que a gente tem que mandar para você, a respeito da empresa da Karine lá. Você quer o ponto de equilíbrio contábil, um ponto de equilíbrio econômico e um ponto de equilíbrio financeiro. Deixa eu abrir aqui que eu sinceramente eu não lembro da atividade. Eu clico tantas atividades por dia que eu não sei qual atividade está Podia já falando. abrir o gabarito aí de uma vez, né? Tem que tomar cuidado, senão eu abro mesmo. Se eu abrir, eu tô lascado. Aí não tem como voltar que vai estar gravado. Aqui. Isso. Aí você quer os 3 pontos de equilíbrio. E esses juros, eu fiquei com dúvida em que eu vou encaixar ele. Ele vai pagar um juros mensal de R$ 200. Fala um pouquinho mais para Além cima. disso, a empresária irá registrar sua empresa como empreendedor individual. Ele terá que pagar R$ 200 de juros mensalmente. Ó, pontos novos aqui. Vocês precisam saber. Quando eu registro uma empresa como um microempreendedor individual, eu tenho um gasto de tributos, tá? Que eu coloquei aqui, ó, impostos MEI. Então, por ser um microempreendedor individual, eu tenho um gasto de impostos de 53,25 aqui. Tem que adicionar esse valor. E esses juros eu pago pela minha empresa por causa do empréstimo que eu peguei. Vamos ver aqui tudo, que eu não lembro. A empresa Carlinhos resolveu abrir sua própria loja, preço único, pegou um empréstimo no valor de 200 mil para construção. Esse valor foi. Eu tenho um gasto de juros de R$ 200. Então, além desses gastos que eu tenho aqui, eu tenho um gasto aqui com juros. É isso. Eu tenho que adicionar esse gasto aqui em cima. Aí ele fica sendo fixo, né? Você vai pagar todo mês. Fixo e despesa, porque ele não está ligado diretamente à produção. Perfeito. É isso aí. E os impostos também ficam como despesas fixas. Aliás, como é imposto, deveria ser variável, não? Se fosse imposto sobre venda, como é o imposto sobre, que é o MEI, que eu pago um boleto, que eu pago independente do meu negócio, está rendendo ou não, então não, esse imposto não tem a flutuação. E o que é esse prolabore, sei lá, o que é isso? Prolabore é o salário do dono. É o quanto que você, dono, tira do seu negócio para você. E aí tem essa questão também, que eu teria uma rentabilidade de 2%. Então, isso aqui eu vou usar para calcular o meu custo de oportunidade, para achar o ponto de equilíbrio econômico. Ô, Luciano, esse custo de oportunidade, com certeza, eu acho, né? Só entra quando a gente está calculando o ponto de equilíbrio, não entra em custos e despesas, não, né? Perfeito. É só um valor adicional que eu tenho que eu poderia ter uma rentabilidade maior se eu tivesse aplicado em outro negócio esse dinheiro. Ok? Então, o 200 e o imposto lá e tal, eles entram em todos os cálculos. É isso mesmo? O Nos 3 imposto e cálculos. os juros entram nos 3 cálculos. Que são gastos que eu tenho independente do funcionamento da minha empresa
E é um gasto financeiro, é um item monetário, então entra em todos os cálculos. E aí, para separar o ponto de equilíbrio contábil, entra tudo. Ponto de equilíbrio econômico, adiciono a rentabilidade. E ponto de equilíbrio financeiro, eu tenho que separar aqui em cima o que é monetário e não monetário. Ok? Mais alguma dúvida? Semana que vem sem aula, então, né? Semana que vem, sem aula. Semana que vem, vocês estão livres de mim. Mas é aquilo. Não é porque não tem aula que eu não vou estar disponível. Qualquer coisa, manda mensagem. Realmente não vai ter aula porque eu não vejo. Acho que vai mais atrapalhar o tempo de vocês do que eu vou repetir o que eu falei hoje sobre o artigo para vocês. Então vai ter o vídeo gravado, então vocês podem consultar o vídeo para facilitar a montagem dos seus relatórios e qualquer coisa mandem mensagem. Ok? Podemos encerrar então, pessoal? Fechou? Fechou. Então, bons estudos aí para vocês. Qualquer coisa, só mandar mensagem. Até. Bye, Tchau, bye. com Deus. Fique Boa com Deus. noite. Tchau. Igualmente. Obrigado. Tchau, tchau.